Oi, pessoal. Vou falar com vocês um pouco sobre marcação de cena no teatro cristão, né? A marcação de cena, muita gente faz teatro cristão, não tem a menor noção do que é, principalmente quando está começando no teatro cristão. O que é a marcação de cena? A marcação de cena é aquele momento em que o diretor vai olhar para o palco ou para o altar com os atores em cena e ele vai imaginar até uma fotografia, né? Como se fosse uma fotografia daquela cena. Então ele vai definir o que cada ator, como cada ator vai andar, vai se posicionar, vai gesticular. Quando eu tiver uma determinada fala, onde eu vou me colocar no palco, no altar, né? Em que posição, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu paro do lado do colega de cena, tudo isso que o diretor pensa, ele está assistindo, né, o ensaio, ele vai definir para cada ator, tá? Por que isso? Porque é uma maneira da gente organizar a cena, né, da cena ter uma clareza visual para o público. Como eu já falei da questão da comunicação, também isso vai ajudar na comunicação, né? Não vai ter nenhuma incoerência com o que está sendo dito e de repente sendo gesticulado. O diretor está assistindo e ele vai definir, olha, quando você falar esse texto aqui, você não, se você colocar a mão na cintura, fica estranho. Esse texto, essa fala, ela exige que você gesticule de uma outra maneira. Por quê? Porque ele vai observar o comportamento humano, né? A nossa maneira de se comportar, e ele vai botar isso no palco, no altar, através de um personagem. Então, tem que ser congruente o que eu tô falando, o tom que eu tô falando, com o meu gesto, né, com o meu posicionamento corporal. Se eu uma pessoa muito triste, ela não vai entrar toda, né, alegre, toda, né, com o corpo aberto, ela vai estar meio cabisbaixa. Tem uma série de questões. E o ator, ele tem que saber que nesse aspecto ele vai ser muito lapidado. Não como se fosse uma marionete, mas quase sendo, mas eu diria até que como sendo algo que está sendo modelado pelo diretor. Então, o que a marcação de cena consiste? Vai tratar de interações complexas, né? Porque, sei lá, 5 pessoas em cena, cada uma tem que estar num lugar para que o público possa ver, cada uma vai falar num determinado momento, cada uma vai gesticular num determinado momento. Enquanto um ator estiver fazendo a cena dele, o outro não pode chamar atenção para ele, porque senão o público vai perder o foco. Então, isso são as interações complexas. Consciência de espaço. O diretor, ele vai definir. Se você tem um altar pequeno, um altar grandão, não tem altar, onde que vai ser apresentado? Dependendo de onde vai ser apresentado, você vai definir limitar o seu espaço, e os atores vão ter essa noção também. Nossa, meu espaço é daqui até aqui, eu não posso passar isso, senão eu vou ficar na frente do colega e tal. Então, isso é importante também. Níveis de palco, tá? Justamente essa questão, às vezes a gente não tem nenhum palco na igreja, às vezes a igreja ela tem um altar, às vezes não tem, ou então às vezes não permite que se apresente no altar. Como é que você vai resolver isso, né? Você vai ter que, sei lá, mudar as estruturas da cadeira, se puder, para fazer uma coisa no estilo arena, para que todo mundo possa ver, né? Porque quem tá atrás vai acabar perdendo detalhes, porque o nível é igual para todo mundo de altura. Então, a pessoa que tá lá atrás, às vezes, não vai enxergar um gesto que é feito embaixo, alguma coisa assim. Então, isso tem que ser visto também no ensaio das marcações de cena.
A questão das variedades das cenas, né? Porque assim, você não vai marcar tudo igual, não tem nem como. Cada cena vai tratar de um assunto e você vai ser mais específico em cada cena, numa questão você vai enfatizar. Marcação coreografada também, né? E você pode fazer o quê? Vamos supor que é uma cena muito longa e ela vai exigir muito gesto, muito corporal dos atores, né? Então, você pode ir ensaiando por partes essa cena, para que você não fique cansativo. É quase como uma coreografia, né? A coreografia a gente não ensaia ela toda do início ao fim, de uma vez, né? A gente pode até dar uma olhada assim, né? O professor até ensina do início ao fim, mostra uma vez, porque ele sabe, e depois ele vai pegando cada trecho da música e vai ensaiando. Então, a mesma coisa serve para o teatro. Você vai pegar uma cena longa e você vai dividir ela e vai marcando por partes, para que ela fique, como eu já disse, primeiro para que a comunicação ela flua para o público, né? A mensagem chegue de uma maneira sem ruído, né? Todo mundo vai focar naquilo que é importante. Se o ator que está em cena está falando, é importante ele, eu prestar atenção no que ele está dizendo, é para ele que eu vou olhar. Os outros não tem que chamar atenção, eles têm que ficar posicionados e aguardando o momento de cada um entrar em cena ou, se já está em cena, se movimentar. Então, a marcação de cena ela é muito, muito importante pro teatro, justamente por isso. Outra coisa importante na marcação de cena, se tiver o uso de adereço e figurino, a gente tem que ensaiar com isso. Por quê? Porque imagina que você ensaia uma cena que, sei lá, tem cambalhota, enfim, tem um monte de coisa assim que exige do corpo do ator, e depois a roupa, o figurino que ele tem que usar na apresentação não vai permitir que ele faça esses movimentos, imagina. Então, você assim, durante um tempo do ensaio, você não vai ensaiar com figurino porque vai estar sendo preparado, mas assim que estiver preparado, não só o ensaio geral, mas alguns ensaios antes do ensaio geral já tem que estar usando figurino, maquiagem, adereços, porque às vezes o cara tá com alguma coisa na mão, você esqueceu e tá ensaiando sem nada na mão. O adereço não tá pronto. E depois, quando coloca na mão da pessoa, a pessoa fica... E agora, como é que eu vou fazer o gesto? Porque eu ensaiei um gesto e eu não consigo fazer ele agora porque eu tô com o objeto na mão. Então, assim, tenta usar um objeto parecido, alguma coisa que ocupe, né, a mão daquela pessoa, enquanto o adereço não tá pronto, para que ela não vicie num gesto que depois não vai poder... ser representado, porque ela vai estar usando algum adereço, vai pegar alguma coisa em cena, entende? Aí não tem um objeto em cena, tem que ter alguma coisa que pelo menos pareça com aquilo, para que ela tenha essa noção de pegar. Isso já aconteceu comigo uma vez no teatro, esqueceram de colocar um adereço na cena, que era um adereço importante, porque eu ia ter uma fala relacionada a ele. Eu procurei, isso foi na época de escola, não tava lá, né? E aí eu fiquei meio assim nervosa, eu falei, gente, eu tinha colocado aqui, alguém tirou. E aí eu improvisei, fui pra coxia, achei o adereço, voltei, aí improvisei falando com a pessoa, como é que você larga isso a qualquer lugar, é uma coisa importante e tal. A professora percebeu que foi improviso, porque, claro, o olhar do professor, né, ele percebe. Mas foi legal, eu consegui dar essa noção de que eu tinha perdido, aquilo era muito importante, não podia estar largado em qualquer lugar, entende? Mas a gente tem que ensaiar com adereço, porque se você não ensaiar com adereço, você vai prejudicar depois o ator. Então, se não tiver adereço, substitui e ele pega alguma coisa parecida na cena. Gente, marcação de cena é isso, marcação de cena é importante, o público merece, né? A nossa oferta é para Deus, mas também é para o público que está assistindo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que espero que tenha agregado para você. Se gostou, por favor, compartilhe com seus amigos lá do grupo de teatro. Pede para seguir o Arena de Cristo aqui nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. E é isso, até o próximo vídeo. Fica com Deus.